Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, inciso 2, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1, contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4, contra criança, adolescente, pessoa com maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidade das redes sociais, da rede mundial de computadores, aplicam-se em triplo a pena. Exclusão do crime. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível, inciso 1, a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Inciso 2, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3, o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos de inciso 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação que lhe dar publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Capítulo 6. Dos crimes contra a liberdade individual. Seção 1. Dos crimes contra a liberdade pessoal. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando, para a execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. Parágrafo 2º. Além das penas combinadas, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Não se compreendem na disposição deste artigo, inciso 1, a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Inciso 2, a coação exercida para impedir suicídio. Intimidação sistemática, bullying. Artigo 146-A, intimar
intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo mediante violência física ou psicológica uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente por meio de atos de intimidação, de humilhação ou discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais, pena, multa, se a conduta não constitui crime mais grave. Intimidação sistemática virtual, ciberbullying. Parágrafo único. Se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida em tempo real, pena reclusão de 2 anos a 4 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Ameaça. Artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrita ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Perseguição. Artigo 147-A. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo primeiro. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2. Contra mulher por razões de condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Inciso 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Parágrafo 2º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Violência psicológica contra a mulher. Artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Sequestro e cárcere privado. Artigo 148. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Inciso 1. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou mais de 60 anos. Inciso 2. Se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Inciso 3. Se a privação da liberdade dura mais de 15 dias. Inciso 4. Se o crime é praticado contra menor de 18 anos. Inciso 5. Se o crime é praticado com fins libidinosos. Parágrafo 2º. Se resulta a vítima, em razão de maus tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena reclusão de 2 a 8 anos. Redução a condição análoga à de escravo. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Pena reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Inciso 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador válido para o local de trabalho. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido. Inciso 1. Contra criança ou adolescente. Inciso 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Tráfico de pessoas. Artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de, inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. Inciso 2. Submetê-la a trabalho com condições análogas à de escravo. Inciso 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. Inciso 4. Adoção ilegal.
Ou inciso 5, exploração sexual, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Parágrafo primeiro, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se, inciso 1, o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Inciso 2, o crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. Inciso 3, o agente se prevalece de relação de parentesco domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, ou, inciso 4, a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Parágrafo segundo, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa.